Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, nós possamos continuar aqui os nossos trabalhos, né? Estudando, focando e continuando os nossos aprendizados. Isso? Então, hoje nós iremos continuar com os nossos estudos de ligações e entraremos na parte da geometria dos compostos, certo? Hoje nós vamos falar de ligações covalentes e metálicas. Na aula passada a gente falou sobre ligações iônicas, não é isso? E hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre geometria molecular. Bom, e o que são ligações covalentes, né? Professor, qual a diferença das ligações iônicas para as ligações covalentes? Tem uma diferença principal. Nas ligações iônicas, há a doação e a recepção de elétrons. Na presença de íons, há uma formação de um composto iônico, ou seja, um composto eletrificado, né, que tem íons interagindo entre si, certo? Eles fazem uma ligação entre íons, ok? Então, cátion com ânion, formando uma ligação iônica, por exemplo, Na+ com Cl- interagem entre si, formando a molécula do cloreto de sódio, certo? Agora, se eu pensar em ligações covalentes, são ligações que ao invés de acontecer doação e recepção de elétrons, ocorre compartilhamento. Mas como é assim esse compartilhamento, professor? Ele nem doa e nem recebe. Ele apenas compartilha aquele elétron do outro átomo para respeitar a regra do octeto, ou seja, para conquistar a nobreza, né? Para ficar parecido com um gás nobre. É isso? E as ligações covalentes, diante disso, elas ocorrem entre ametais. É um ametal ligado a um ametal. Ou então um ametal ligado a um hidrogênio, que o hidrogênio também não deixa de ser um ametal. Não é isso? E aí essas ligações, elas não são ligações que vão formar uma estrutura iônica. Por exemplo, se eu pegar um composto iônico, eu consigo quebrar ele facilmente na presença de uma solução aquosa. Mas nem todo composto covalente, de ligações covalentes, conseguem ser quebradas na presença de água. Entendeu? Então, os compostos iônicos, eles se separam em íons quando eu adiciono uma solução. Aliás, um solvente, né? Principalmente água, quando eu preparo uma solução aquosa. É por isso que quando a gente treina lá aquela historinha da transferência de energia, no composto iônico transfere energia, pela teoria de Arrhenius, e no composto molecular não há uma transferência de energia. Certo? Bom, essas ligações chamadas de covalentes são ligações fracas devido à repulsão dos elétrons. Porém, assim, se você pensar, ela acaba sendo um compartilhamento. É como se você estivesse fazendo as ligações, pegar os seus elétrons que está naquela nuvem, naquele pontozinho, e ficar servindo para os dois elementos, certo? E com isso ele vai produzir moléculas, originando os compostos que são ditos compostos moleculares. Então, tem compostos moleculares, lá nas ligações iônicas nós temos compostos iônicos, certo? Se eu trouxer aqui uns exemplos, né? Vamos dizer que eu tenha o bromo, né? O Br2. Aí Br ligado a Br. Como é que eu posso fazer isso, professor, se Br é ametal e o outro Br é ametal? Sempre que eu tiver dois ametais, eu já penso que a ligação ela é do tipo covalente, certo? E aí quando é covalente, pessoal, vai haver um compartilhamento de elétrons. Então o bromo, para a gente que já estudou tabela periódica, nós sabemos que o bromo é um elemento que está lá na família dos halogênios, na família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, esses 7 elétrons na camada de valência
Para completar o octeto, eles precisam fazer apenas um compartilhamento, né? Então eu vou pegar aquele um elétron do bromo que não está compartilhado, que não está aos pares, e vou fazer um par, um compartilhamento com um elétron de outro composto. Por exemplo, no caso aqui de outro bromo, para formar o Br2. Aí eu faço Br ligado a Br com os seus elétrons que estão livres, né? E esses elétrons livres vão interagir entre si, formando uma ligação mais estável, né? Que dá uma maior estabilidade. E aí a gente chama isso de ligação covalente. Vou pegar outro exemplo aqui. Ácido clorídrico, né? O HCl. Nós sabemos que o hidrogênio é um elemento que não tem família, porém ele tem um elétron na camada de valência. Aliás, ele só tem uma valência, né? Ele só tem uma camada. E essa camada é incompleta. Sempre ele vai precisar se ligar com alguém para formar um octeto. E veja que, de acordo com o que a gente falou antes, da regra do octeto, o hidrogênio ele é um elemento que completa o octeto com 2 elétrons. Então ele vai fazer um compartilhamento com esse outro elétronzinho aqui. E aí eu vou ter 2 elétrons para o hidrogênio. E vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, mas você não já contou esses 2 para o hidrogênio? Pessoal, como é compartilhada a energia, ela serve tanto para um quanto para o outro, certo? E aí aqui tem 2 agora, tem uma característica que tem 2, e aqui tem uma característica que tem 8. E aí todos estão com o octeto completo, e aí eles encontraram estabilidade, certo? Aqui um exemplozão bem clássico, né? Que é o tetracloreto de carbono. O carbono, gente, é um elemento que está lá na família 4A. Né? Nós sabemos que a família 4A tem em sua camada de valência 4 elétrons. Está aqui eles, ó. 1, 2, 3, 4. E o cloro é da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o carbono vai precisar compartilhar 4 e cada cloro compartilha 1. Não é isso? Então, ó, vou fazer um primeiro compartilhamento aqui. Já estabilizei o cloro, mas estabilizei o carbono? Ainda não. Vou fazer outro compartilhamento aqui. Estabilizei outro cloro, mas estabilizei o carbono? Ainda não. Faço outro compartilhamento. O cloro está estável, porém o carbono ainda não. Quando eu fizer o último compartilhamento, eu vou ter tanto o carbono dentro da estabilidade da regra do octeto, quanto os 4 cloros também vão estar dentro da estabilidade da regra do octeto. Vamos lá contar. Ó. 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Então todos os cloros aqui estão com 8. Vamos para o carbono. 2, 4, 6, 8. Então, os 2 átomos, aliás, os 2 elementos, que é carbono e o cloro, e os átomos de cloro, todos estão respeitando a regra do octeto, certo? Bom, tome nota. O compartilhamento de elétrons, ele vai ser sempre realizado, pessoal, buscando o quê? Buscando a estabilidade e seguindo a famosa regra do octeto. É isso? Então a regra do octeto é muito importante que vocês aprendam, que vai ser necessário para o aprendizado das ligações. Certo? Formação de compostos covalentes. Como é que a gente forma os compostos covalentes? Tem aqui um apanhado rápido e aqui vamos sempre lembrar que ligações covalentes ocorrem geralmente entre ametal e ametal. Professor, por que você diz geralmente? Porque, pessoal, o hidreto de berílio, ele é metal, mas ametal. E mesmo assim a ligação ela não é iônica. Ela é covalente. Certo? Então é um dos casos que é exceção à regra. Hidreto de berílio, cloreto de berílio, certo?
São alguns exemplos que podem aparecer aí como casquinhas de banana nas provas, certo? Então, cuidado. BeCl2 é metal mais ametal. Porém, mesmo sendo metal mais ametal, a ligação é covalente. Ou então BeH2 também é metal mais ametal. Porém, a ligação é covalente, não é iônica. Deveria ser iônica, porém é uma exceção à regra. Certo? Vamos pegar aqui, pessoal, NCl3. Eu tenho o nitrogênio, que é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. E 3 átomos de cloro, com 7 elétrons na camada de valência. O cloro vai compartilhar 1. O nitrogênio precisa compartilhar 3 para completar 8. Então vai ser 5 mais 3, 8. E aqui vai ser 7 mais 1 para cada um deles para completar 8. Vamos lá, compartilho os 3 do nitrogênio. E aí eu vou ter um respeito. Eu vou conseguir o respeito à regra do octeto. Se seguir a regra do octeto. Porém, tem um ressalvo aí. Veja que completou a regra do octeto, mas o átomo central, que é o nitrogênio, ele sobrou um par de elétrons desemparelhado, ou seja, não ligado. Se ele não está ligado, ele tem uma função. A função dele vai ser produzir energia para modificar a estrutura da molécula. E é aí que a gente vai começar a entender a geometria das moléculas, né? Então, se eu tiver pares de elétrons livres no átomo central dos compostos, aquele par de elétron vai servir de energia para produzir uma famosa teoria, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Ou seja, esse par eletrônico aqui, galera, esse parzinho aqui, ó, ele consegue empurrar, repelir para baixo essas ligações. E aí, o composto ele não fica retinho, né? Você vê que esses cloros eles começam a tomar uma nova estrutura. E é a partir desses conhecimentos aí que nós vamos entender a geometria das moléculas, certo? Eu tenho o NCl3. Professor, o que é esse tracejadozinho e essa seta cheia? Sempre que você observar esse tracejadozinho, ele quer indicar que a molécula está no espaço. Ou seja, é como se esse cloro estivesse na parte de trás da molécula e esse outro na parte da frente e esse clorozinho aqui do lado. Veja que formou o quê? Um tripé, né? E a partir da estrutura desse tripé, ó, se você pegar aqui, ó, você fecha um tripézinho aqui numa forma que é chamada de piramidal, né? Que a gente vai já ver essas geometrias. Não vamos aprofundar agora não, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. E aí eu formo o cloreto de nitrogênio, né? O NCl3. Bom, se eu pegar água, molécula que todo mundo conhece, né? H2O, né? Um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Mas veja só como eles estão. Aqui eu coloquei um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro e o oxigênio no centro. Até porque o oxigênio vai estar no centro, ele tem 6 elétrons, na camada de valência, que é da família 6A. O hidrogênio só tem 1. Então o compartilhamento aí vai ser adequado para poder o hidrogênio completar 2, cada hidrogênio completa 2 e o oxigênio completa 8, certo? E aí você faz esses 2 compartilhamentos. Mas, professor, então a estrutura é uma estrutura linear? Não. Veja o que foi que aconteceu. Eu completei o octeto para o oxigênio? Completei, ó. 2, 4, 6, 8. Eu completei o octeto para o hidrogênio? Sim. 1, 2. 1, 2. Certo? Então eu completei para os 2. Todos os 2 estão respeitando a regra do octeto. Porém, a estrutura não vai ser HOH,
H linear, não. Ela vai ser uma estrutura assim, ó. Certo? Por que, professor, isso acontece? O que tem na parte de cima da molécula que a gente está conseguindo observar? Pares de elétrons. Então, eu tenho 2 pares eletrônicos. Então, o que vai acontecer? Esses pares de elétrons que estão em cima da molécula vão empurrar os hidrogênios, né? Empurrar as ligações para baixo. Veja que é hidrogênio e hidrogênio, uma carga positiva. Quando eles se aproximarem, eles também vão ser repelidos. E aí ocorre uma repulsão para baixo e uma repulsão para cima, anulando, formando essa estrutura aqui, ó, que ela é uma estrutura angular, certo? Que é chamada geometria angular da água, H2O. Beleza? Observação aí, tome nota. Os pares de elétrons excedentes, que estão aqui, ó, no átomo central, realizam a repulsão das ligações. Então, esse par de elétrons empurra a ligação para baixo, formando as estruturas geométricas das moléculas. Então, por isso que várias moléculas têm estruturas geométricas. Por exemplo, pirâmide trigonal, linear, angular, bipiramidal, octaédrica e assim sucessivamente, certo? Quais são os tipos de ligações covalentes que temos? Primeiro é aquela bem simples, que a gente chama de ligações simples, ou sigma, né? Somente sigma. Quando todas as ligações do composto for ligações do tipo sigma, elas são chamadas de ligações simples. Que eu tenho um exemplo do HCl e da água, certo? Temos a ligação dupla, aí eu vou ter tanto ligação sigma como ligação pi, certo? Veja que aqui eu tenho CO2, que é o dióxido de carbono, e aqui eu tenho o O2, que é o oxigênio molecular. Veja que eu tenho um par de elétrons em cima emparelhado, e um par de elétrons embaixo que está sendo feito compartilhamento. E aí, ó, o oxigênio completa 8, mas o carbono só vai completar 8 quando fizer dos dois lados isso. Veja, eu tenho uma ligação frontal, que é a ligação sigma, e uma ligação lateral, que é o compartilhamento dos elétrons, apenas a energia desses elétrons, né? No modelo de orbitais, nós sabemos que o orbital que está no eixo X e no eixo Y, quando eles estão no eixo X, eles vão se encontrar. E quando eles estão no eixo Y, eles vão compartilhar a energia. Por isso que a ligação π ela é mais fraca do que a ligação sigma, né? Numa dupla. Por exemplo, C dupla O. C dupla O, uma delas é π e a outra é sigma. A sigma é mais forte porque é uma ligação de mãos dadas, é uma ligação frontal. E a π é mais fraca porque é uma ligação lateral. É como se a energia daqui tivesse a energia de cá, ligada à energia de cá, por um fio, né? Um fino fio. Ou então, uma carga, certo? Um raiozinho que sai de um para o outro. E aí a gente chama de ligação π, que também é covalente, né? Só que é mais fraca do que a sigma, certo? E na ligação tripla, nós temos 3 ligações covalentes, sendo que uma é sigma e as outras duas são π. A sigma é sempre a frontal. E aí eu vou ter no eixo Y e no eixo Z, né? As do eixo Z vão fazer essa interação, e aí uma das ligações π, e as do eixo Y fazem essa interação, que é outra ligação π, certo? E as ligações coordenadas, professor? Eu estava lendo o livro esses dias e vi que tem uma tal de uma ligação coordenada ou dativa. Olha só, gente, o que seria essa ligação coordenada? As ligações coordenadas, elas nada mais são do que um empréstimo de alguns elétrons de um elemento para o outro.
Por exemplo, ele não consegue completar o octeto fazendo o compartilhamento dos elétrons. Porém, existe um compartilhamento de um par de elétrons. Certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. SO2, que é o dióxido de enxofre. Eu tenho o enxofre, que é da família 6A, o oxigênio, que também é da família 6A, e aí 6 elétrons na camada de valência do enxofre, 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Se eu fizer as ligações simples aqui, ó, eu vou completar 8 para esse e 8 para esse. Professor, e agora e esse? Esses 2 elétrons que estão no enxofre vão se aproximar do oxigênio, realizando uma ligação covalente dita coordenada ou dativa, certo? É chamada de coordenada ou dativa. Dativa nem se usa muito, viu? Hoje em dia se usa mais o nome coordenada. E essa setinha, ela não representa mais a coordenada. Agora é só um tracinho mesmo, certo? Então fica S, traço O, dupla O, certo? E aí vai ser angular porque tem um par de elétron bem aqui, tá vendo? Que vai empurrar as ligações para baixo. Aí fica S, O, dupla O, certo? Vamos para o SO3. O enxofre tem 6, como eu disse antes. O oxigênio tem 6. E aí vem só, pessoal. S, dupla, dupla. Aliás, 2, 2, com 2, 6. Aí eu faço aqui direto, ó. Um compartilhamento e outro compartilhamento. Completei 8 para o oxigênio e já completei 8 para o enxofre. Eita, e agora, professor? E os outros 2? Aí eles vão fazer ligações coordenadas, né? Aí vai ficar S, dupla O, O, certo? Aí eu tenho uma ligação, sigma e uma pi, uma dupla ligação ligada ao O, e 2 ligações coordenadas, certo? Formando uma estrutura triangular ou trigonal plana, é isso? E o CO, monóxido de carbono. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio tem 6. Eu faço aqui um compartilhamento, outro compartilhamento, completei os 8 para o oxigênio. Porém, o carbono só está com 6. Para chegar ao octeto, precisa de quantos? De 8. Então, o oxigênio vai pegar esse par de elétrons e emprestar energia para o carbono. E aqui vai ficar C tripla O. Certo? Por isso que o monóxido de carbono é C tripla ligação O. Beleza? Exceções da regra do octeto. Exceções à regra do octeto aí. Vamos para um exemplo que eu acabei de falar sobre o BeH2, que é o hidreto de berílio. Veja, pessoal, uma das exceções desse hidreto de berílio é que ele é metal ligado a hidrogênio. Quando é metal ligado a hidrogênio, teoricamente a ligação era para ser o quê? Era para ser iônica. Porém, como é uma exceção à regra, é uma ligação covalente, certo? E aí eu faço o compartilhamento de um lado, compartilhamento do outro. Veja, o hidrogênio estabilizou com 2. Tá normal que o hidrogênio estabiliza com 2. Porém, o berílio estabilizou com quantos, galera? Ó, 1, 2, 3, 4. Professor, então precisa de mais alguma coisa aí. Não. Com 4 elétrons ele já estabiliza. Certo? E aí fica assim, ó. BeH, H. Professor, então vai ser uma geometria linear de 180 graus? Sim, porque não ficou nenhum par de elétrons, nem para cima nem para baixo. Vamos lá para o BF3, que é o trifluoreto de boro. Pessoal, o boro é lá da família 3A, né? Boro tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7. E aí eu vou fazer o compartilhamento. Vou ficar com 8 para todos os átomos de flúor. Porém, o boro só está com quantos? 2, 4, 6. Professor, então não vai se estabilizar não, né? Estabiliza. Ele é uma exceção à regra. Vai ficar assim, ó. B, F, F, F. E aí essa estrutura
geométrica aqui é uma geometria trigonal plana ou triangular. Bom, PCl5, que é o pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo, ao invés de faltar para completar os 8, ele expande. Aqui é chamado de expansão do octeto, certo? Então veja, ó, o fósforo é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Só que para fazer o PCl5, eu vou ter que fazer 5 compartilhamentos. Quando eu fizer esses 5 compartilhamentos, pessoal, o cloro, todos os átomos de cloro vão ficar com 8. Porém, o fósforo vai ficar com quantos? 2, 4, 6, 8, 10. Então ele expandiu o octeto. E ele fica com a estrutura assim, ó. P, Cl para cima, Cl para baixo, Cl, Cl, Cl. Certo? Isso aqui é chamado de estrutura bipiramidal. Ou então bipirâmide trigonal. Certo? E o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Ele também vai expandir o octeto. E aqui expande com 12. Né? O flúor precisa de fazer os seus compartilhamentos. E aí todos vão ficar com 8. Porém, o enxofre vai precisar fazer 6 compartilhamentos. Todos os elétrons vão ser compartilhados. E aí ele vai ficar com 12 na camada. Passando dos 8 necessários lá para a regra do octeto. Porém, ele fica estável. Né? E aí essa estrutura é chamada de estrutura octaédrica. Certo? FF, 4 Fs e o S no meio. Então tem uns 6 Fs ao redor do enxofre. Certo? Bom, com isso a gente finaliza as ligações covalentes e vamos entrar agora nas ligações metálicas. Mais fácil de todas. Né? Ligações metálicas, pessoal, ocorrem entre metais. Né? Um metal se combinando com o outro. E aí ela forma as ligas metálicas. E as ligações metálicas, elas são chamadas de mar de elétrons. Como assim mar de elétrons? Toda liga metálica, ela possui em sua estrutura elétrons livres, né? Que conseguem estar ali flutuando ao longo dessa liga, ao longo dessa malha. E aí, por isso que os metais, as ligas metálicas, eles são bons condutores de eletricidade. É isso? Porque eles são conhecidos como mar de elétrons. E aí formam as ligas, e eles tanto conduzem bem a eletricidade, quanto o calor, não é isso? São bons condutores térmicos e bons condutores de eletricidade, com altos pontos de fusão e ebulição. A relação é metal mais metal, certo? Isso é muito simples. E aí, o que seria esse mar de elétrons, professor? Eu tenho o metal, né, que formando uma liga, ou então um metal puro, e ao longo das moléculas dos átomos desse metal, eu tenho os elétrons aí mergulhados nesse mar de elétrons. Por isso que ele conduz bem a eletricidade, certo? Tome nota. Observação. Esses átomos de metal, a todo instante, perdem seus elétrons e viram cátions. Em seguida, eles capturam de volta o elétron e ficam neutros. E assim sucessivamente. Isso fica acontecendo toda hora, viu? E aí esses elétrons perdidos deslocam-se pela estrutura e acabam se tornando condutores de eletricidade. Né? Por isso que eles são considerados ótimos condutores de eletricidade. Bom, com isso, pessoal, nós chegamos ao fim daquela história de ligações químicas, né? Que são de 3 tipos: iônicas, covalentes e metálicas, certo? E aí todas as estruturas, todas as características eu passei para vocês na aula passada e nessa aula aqui. E aí vamos para um assunto que cai muito em prova, que é chamado de geometria molecular. Bom, e o que é essa geometria molecular, professor? Ela retrata esse arranjo em 3 dimensões, né? A forma que é produzida.
na repulsão. Aí tem uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons. Todo par de elétron que sobrar no átomo central de um composto, ele vai repelir a ligação. Ao realizar essa repulsão, ele molda a molécula, dando uma estrutura geométrica diferente para cada tipo de molécula, certo? Então, existem inúmeros modelos, né? Os modelos aí de orbitais, onde um orbital vai se sobrepor ao outro, ok? E a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ela diz isso. Ao redor do átomo central, pares de elétrons ligantes e os não ligantes se repelem entre si, se afastando ao máximo uns dos outros. Essa é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Bom, vamos dar um exemplo aqui clássico. Clássicozão mesmo. H2O. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Teoricamente, se a gente pensasse em duas dimensões, a água era para ter uma estrutura linear, né? Porém, galerinha, o que tem aqui em cima dele não nos permite que a estrutura da água seja linear, né? Esses dois pares de elétrons que tem aqui, ó, empurram essas ligações para baixo. E aí essa força de repulsão vai também ter uma outra força de repulsão embaixo. E vai chegar a um ponto que estabiliza. E o ângulo vai ser em torno de 104,5 graus. Certo? Se eu tiver quanto mais pares de elétrons eu tiver, mais ele empurra. Certo? Se eu tiver apenas um par, ele empurra menos. Ok? A geometria molecular, então, depende de dois fatores. Um é a quantidade de átomos, que está ligada ao átomo central, e a presença desses pares eletrônicos no átomo central. Então, nós sempre temos que focar no átomo central, certo? Vamos começar pela geometria mais simples de todas, a geometria linear. O que é a geometria linear? Como o próprio nome diz, ela vai ter um ângulo de 180 graus, né? Ela vai apresentar um ângulo de 180 graus. Então, toda molécula simples que só tem dois átomos, sua estrutura vai ser linear, né? Sua geometria vai ser linear. Então, pode ocorrer a geometria linear tanto em compostos que têm dois átomos, aqui é obrigatoriamente, e em compostos que têm três átomos, aqui já não é obrigatório. Certo? Aí vai depender muito da presença dos pares de elétrons. Vamos começar aqui, ó. Suponha que você tem um átomo central e átomos ligados a esse átomo central. E o ângulo de distanciamento entre uma ligação e a outra deve ser de 180 graus, para ela ser chamada de geometria linear. Dá uns exemplos aí. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico. Veja que ele só tem dois átomos, né? O hidrogênio e o flúor, ou então o hidrogênio e o cloro. Não tem como você ter outra geometria diferente da geometria linear. Porque aqui, ó, eu formo entre esse e esse uma distância de 180 graus, certo? No arco trigonométrico, a gente sabe que tem 360 graus, a metade do arco é 180, não é isso? E moléculas simples, por exemplo, O2, N2, Cl2, Br2, todos esses compostos, eles têm geometria linear também, certo? E aí quando tiver 3, professor? Bom, aí quando tiver 3, nós temos que observar o átomo central. Se sobrar um par de elétrons, não tem como a geometria ser linear. Se sobrar pelo menos um par de elétrons, a geometria não será linear. Ela só será linear se ao distribuir as ligações, ao realizar os compartilhamentos, você observar que não tem nenhum par de elétrons no átomo central. Veja que aqui eu tenho o hidreto de berílio, que é Be no centro, e os hidrogênios ao lado. E aí, vê só, gente. Berílio é família 2A. Só tem dois elétrons para compartilhar. Compartilho um com esse hidrogênio e um com esse outro, não sobra nenhum elétron.
Se não sobrou nada, não vai ter a repulsão dos pares eletrônicos, não é isso? E aí, como não há repulsão, a geometria vai ser linear, porque o ângulo é de 180 graus. Ok? No CO2 do mesmo jeito, né? C dupla O, C dupla O. Eu tenho C dupla O, C dupla O. E aí não sobra nenhum elétron em cima do carbono. E aí não há repulsão. Para o ácido cianídrico, também do mesmo jeito. Eu tenho carbono ligado a hidrogênio e o carbono com uma tripla ligação aqui com nitrogênio. A ligação também será linear. Belezinha? Ligação linear, geometria linear é muito simples. Viu? Tome nota. Na geometria linear com 3 átomos, o átomo central não pode apresentar pares de elétrons. Se apresentar, não tem como a geometria ser linear. Ok? Mas agora para a geometria angular. Bom, na geometria angular é obrigatório que tenha pelo menos um par de elétrons no átomo central. Aí você diz, professor, então pode ser com 2 átomos? Não, eu tenho que ter no mínimo 3 átomos, certo? Então consiste numa geometria que ocorre com 3 átomos em um composto, onde o átomo central tem que ter pelo menos um par de elétrons. Ok? Vamos dar os exemplos. H2O tem 2 pares de elétrons. Empurra a ligação para baixo. E aí forma uma estrutura angular. O SO2, que é o dióxido de enxofre, ele tem um par de elétrons. Empurra os oxigênios para baixo, forma um ângulo. O O3, que é o ozônio, O ligado ao outro oxigênio com uma dupla e o outro oxigênio com uma coordenada. E sobra um par de elétrons no oxigênio do centro. E aí ele empurra os outros oxigênios para baixo, formando um ângulo. E aí a geometria vai ser angular. Certo? Observação. Na geometria angular, quanto maior a quantidade de pares de elétrons, galerinha, maior a repulsão. Por exemplo, se eu tiver só um par de elétrons, eu vou ter um ângulo de 116,8 graus. Se eu tiver 2, já vai ser 104,5 graus. Então aqui, ó, aqui é 104,5, aqui vai ser 116,8 e aqui vai ser 116,8. Não vá por aquela regra que diz que na geometria angular o ângulo é de 104,5. Não é, viu? 104 graus e 5 minutos, viu? Não é. Depende da quantidade de pares eletrônicos que tem. Então, se eu tiver 2 pares, é 104,5. Se eu tiver apenas um, é 116,8. Ok? Geometria trigonal plana. Nossa terceira geometria. Aí é bem simples, porque ela ocorre com no mínimo 4 átomos, onde o átomo central não pode sobrar nenhum elétron desemparelhado, certo? Então tem que compartilhar todos. E aí esses ocorrem muito com o boro, certo? Então o hidreto de boro, né, BH3, o trióxido de enxofre, o SO3, ou então o trifluoreto de boro, BF3. Veja que o boro ele é da família 3A, tem 3 elétrons na camada de valência. Se eu compartilhar os 3, não vai sobrar nada, né, de pares de elétrons desemparelhados aí. E o ângulo que se forma entre as ligações vai ser de 120 graus. Porque é 120, 240, 360. 120 vezes 3, né? Aí eu vou ter um triângulo. Se você fechar aqui, ó, você forma um triângulo. Ou a gente chama essa estrutura de triangular ou trigonal plana. Ok? Geometria bipirâmide trigonal ou bipiramidal. Aí é quando eu tenho 6 átomos, né? Se eu tiver esses 6 átomos aí, eu vou ter assim essa estrutura, ó.
o PCl5. Então eu tenho fósforo no centro e os cloros ao redor. E aí eu vou formar essa estrutura geométrica, ó. 1, 2, 3, fechei uma pirâmide em cima. 1, 2, 3, fechei uma pirâmide embaixo, né? E aí eu tenho a base das duas pirâmides no centro e uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Aí a gente chama isso de bipiramidal ou bipirâmide trigonal, ok? Tenho também a geometria octaédrica, que forma um octaedro, né? Uma estrutura geométrica. E aí, para formar isso, eu preciso de ter 7 átomos no composto. Eu tenho o hexafluoreto de enxofre, que é bem conhecido da gente. E aí eu vou formar essa estrutura, ó. Eu tenho flúor, 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 flúor e flúor. E no centro o enxofre. Se você fechar essa estrutura, você percebe que ele vai formar um octaedro, uma estrutura geométrica octaédrica. Observe que aqui, ó, é um octaedro, certo? E esse octaedro só ocorre quando eu tenho uma molécula com 7 átomos na sua estrutura geométrica, ok? Bom, diante disso a gente chega ao nosso fim, ao fim dessa aula, e queria agradecer a todos vocês pela atenção, dizer que cuidem-se, fiquem em casa, resolvam as atividades, participem das revisões, uma boa aula para todos vocês e que Deus abençoe.